Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o importante tema da escola e a violência. E para isso a gente convidou aqui a Juliana Palmeira, que é psicóloga, tem projetos na área de prevenção à violência escolar. E também temos a presença do Petrônio Barreto, que é conselheiro tutelar lá da cidade de Paulista. Sejam bem-vindos para a gente conversar sobre esse tema, né? Mais um tema que, felizmente, mas também, quem sabe, infelizmente, tem aparecido nos noticiários dos últimos tempos, esse ano, já anos anteriores também, né? Chamando a atenção das pessoas e preocupando pais, professores e os próprios alunos e gestores escolares, né? Eu gostaria de saber de vocês, em primeiro lugar, assim, a importância da escola, né? A própria importância social, relacional, né, pedagógica, obviamente, né, também, de conhecimento da escola, mas também na questão da prevenção da violência, se isso é plausível, né, o papel da escola como prevenção de violência, né? Muito obrigada pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também por estar aqui junto com o nosso amigo Petrônio. O papel da prevenção à violência dentro da escola, ele é de extrema importância, porém a gente tem que compreender que ela vem de vários contextos, né? Ela chega, na verdade, de um trabalho que tem que ser feito de prevenção de fora para dentro, né? E desse trabalho de acompanhamento, principalmente com a família, né? O contexto familiar e social. Mas a família em si, ela, diante da nossa realidade, ela hoje é praticamente a base desse processo de prevenção, porque ela que tem um contato direto do cotidiano da criança, ela que tem a guarda dessa criança, e aí ela tem que influenciar essa criança às coisas boas, né? Ele é um influenciador e essa criança vai refletir de acordo como é essa convivência familiar. Petrônio. Muito obrigado, Marcelo, por esse convite. Me sinto muito honrado de estar ao lado dessa grande amiga e colega de trabalho, a Juliana, que tem um ótimo trabalho lá na cidade de Paulista. E como psicóloga, ela tem essa gama de conhecimento do nosso dia a dia, né? Eu costumo dizer a ela que só falta o título de conselheira tutelar para ela, mas a gente vivencia a gente vivencia muitas coisas nas escolas, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, nas escolas, que a escola é uma extensão da família, né? Se os pais não comparecem na escola, se os pais não compreendem também ou não veem aquele lado do filho que não está dentro de casa, né? Que muitos, quando vão na escola, não sabia que meu filho tinha esse comportamento, eu não sabia meu filho fazia isso. Então, quando esses pais não comparecem na escola, cria aquele espaço onde eles desconhecem aquele lado do filho, aquele impulso que ele tem, aquele outro lado que às vezes até, infelizmente, lamentavelmente, até o lado violento do filho, né? E as escolas hoje, elas têm um trabalho muito importante, tanto é que hoje as escolas têm um corpo, além do corpo pedagógico, elas têm também o apoio do psicólogo, elas têm lá também um serviço, um trabalho voltado para essa educação, o enfrentamento ao bullying. É muito importante essas escolas fazerem esse trabalho, porque a violência ela começa de alguns fatores, né? Então, se você chega a ter um adolescente ou uma criança que ela tem aquela ausência da família, daquela educação familiar, quando ela chega em casa, que ela tem o seu direito violado, e quando ela chega numa escola e encontra um outro colega que viola aquele direito, então isso às vezes a impulsiona para aquela violência, né? E o trabalho preventivo,
ainda é muito importante e eficaz. Como é que vocês veem a importância da escola, até num ambiente de alguns ventos que sopram de anti-intelectualismo, né, questionando o próprio papel, ou outros que vão dizer, não, a escola é um lugar fracassado, mais negativo nesse aspecto, mas parece que há vários estudos que mostram mesmo assim a importância do papel da escola na socialização e na prevenção da violência de muitos jovens, né? Vocês veem isso, que é plausível isso? Juliana? Eu acredito que a escola, o papel da escola ela é fundamental para a construção, para o desenvolvimento do ser, né? Então, ela tem um papel dentro da sociedade importantíssimo. E aí esse papel ela tem que estar realmente em foco principal, né? Ela tem um papel de transformar, de orientar, né, o indivíduo, sem houver as trocas de papéis, né? Porque hoje o que acontece muito com as escolas é essas trocas de papéis inversos. É a família impondo também para a escola um papel que é dele, né? E aí acaba todo mundo confundindo, na verdade, os seus papéis. E a mídia em si, e a sociedade acaba fazendo da escola, né, referências que não lhe cabiam, né? Que isso também diminui, claro, o valor dessa escola, né? Diminui também o valor acadêmico dessa construção, porque os papéis estão todos invertidos, né? Na realidade. E a escola a gente tem que colocar ela no topo, ela na verdade no principal, num patamar dessa construção, né? Juliana tocou num assunto que eu também debato muito, inversão de valores. Muitas famílias hoje estão fazendo com que a escola, né, cumpra esse dever que é dos pais, né, de ao menos dizer assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí acorda, já leva os meninos para a escola. Aí, hoje a gente sente aquela falta de muitos pais dizer, quando chegar na escola, dê bom dia, boa tarde para o seu professor, né? Então já tem muitas famílias que levam para a escola, deixa lá e vai embora. Aí as crianças ficam, onde é que eu estou, como eu estou bem, o que é que eu devo dizer? E a escola hoje está ensinando para essas crianças, resgatando aquilo que estava no nosso passado, né? Dar o bom dia, o boa tarde, boa noite, o com licença, por favor, obrigado, né? Então, essas palavras, esses valores, eles estão hoje muito ausentes nas crianças e nos adolescentes, principalmente dentro das escolas. E como é que vocês veem a importância dessa ligação? Já que vocês falaram de família, né, escola, eu me lembrei direto da visão da educação sistêmica, que a gente pesquisa muito isso, né, que vem até de influência das constelações familiares, né, da chamada educação sistêmica, mas não é só essa visão, outras visões, por exemplo, Waldorf, né, os modelos, outras escolas construtivistas têm essa participação prega muito essa participação dos pais, né, da família, e como que os próprios professores e a escola também honra esses pais, né, considera esses pais, e esses pais também podem olhar a escola e os professores, né, como com bons olhos, né? Parece que esse diálogo é importante, né, e às vezes ele fica distanciado, né, a conexão entre as famílias e as suas escolas, né, que servem em função delas, né? Não sei como é que vocês veem isso. Eu tenho um projeto que ele atua dentro da escola, ele é atuante dentro da escola exatamente focado nessa visão, fazer essa mediação, essa parceria entre a família e a escola, né? A família acaba terceirizando, né, essa realidade atual, ela está praticamente com a educação doméstica terceirizada, que joga essa responsabilidade para a escola. E a escola vai tentando resgatar o seu papel, né, dentro desse novo quadro que nos encontramos. A escola vai tentando fazer esse resgate desses pais, que estão ainda no processo de resistência muito grande, né? Infelizmente. Por quê? Porque a gente está vivenciando tempos difíceis, né? Tempos difíceis economicamente,
afetivamente. Então, tá difícil de todas as formas. E esse pai também vai sentir, né? Ele também se sente como vítima, como também sem apoio, né? E muitas vezes não está sabendo lidar com esse processo da criação do seu filho. E aí acaba jogando tudo isso em cima da escola. Então, o que o projeto hoje vem fazendo dentro das escolas, e o trabalho, a importância do psicólogo, de outros profissionais da área de saúde, de terapeutas que estão dentro da escola, exatamente para trazer essa orientação aos pais, né? Firmar, resgatar esses laços do acompanhar, fazer com que os pais compreendam qual é o seu papel e qual é o papel da escola, e que para dar certo, né, essa parceria, temos que ter acordos, né? Então, é uma relação que ela tem que ter acordos, né, para que haja resultados. E esses acordos realmente eles são feitos nos encontros pedagógicos, nas reuniões de pais e mestres, né, onde são debatidos as questões da escola, onde o pai vai também colocar a sua realidade, o que é que está incomodando, onde a escola também vai ter o momento para colocar os incômodos também dela em relação à família. Sim. Né? Então, resgatar essa presença do pai para a escola é fundamental. E da escola, né? Na comunidade, por exemplo, as próprias partes de celebrações, as coisas. Porque a escola, né, tem várias datas, né? Comemorativas. Festivas, onde os pais também podem, a comunidade adentra, sim, né? Sim. Essa permeabilidade é bem importante, né? Eu estava pensando, né? Eu estava fazendo uma leitura, na verdade, essa semana, e olhando a educação infantil, né? Pensando nos adolescentes. Eu faço um trabalho com adolescentes também dentro das escolas, e aí pensando, olhando, na educação infantil a gente vive constantemente atividades lúdicas em cima de acordos, né? Regrinhas, como jogar o papel no chão, não pode jogar o papel no chão, como eu lavo as mãos, o bom dia, o boa tarde, as músicas educativas. E aí, quando a criança passa para a adolescência, praticamente também são esquecidos, né? Param-se os acordos que ele foi cultivado lá na educação infantil, né, quando ele entra para o fundamental. Então, é um trabalho também de conscientização para os profissionais, né? Claro que ele não vai falar uma linguagem, né, infantil, mas que ele tem que trazer essas linguagens também de valores junto com a família para o dia a dia, né, para a adolescência. Nossa amiga trouxe uma situação que, para mim, já é muito conhecedora, né, dos fatos que ora ocorrem nas escolas, seja ela na escola pública e na escola também privada. Ela tocou no ponto da estrutura familiar. Eu já falo no ponto da desestrutura familiar. Nos casos dos atendimentos lá que a gente tem no Conselho Tutelar, de cada 10 atendimentos, a gente tem 6 ou 7 famílias, em média, onde só está presente naquela família a avó ou a mãe. O pai quase inexiste. Alguns, dependendo das condições sociais, ou estão em presídios, ou então nunca registrou o filho, ou nunca esteve presente. É quase 60% a 70% então do atendimento. Isso, essa falha do pai, nessa, né, falha, na ausência paterna. E a gente, né, sabe dessa coisa, como a importância da presença da paterna, presença, né, como a ordem, a disciplina, isso. Esse aspecto mais. E esses quase nunca aparecem nas escolas. E também quase metade dessas mães também por razões do trabalho, que ela tem que estar no dia a dia, aquela vida sofrida para levar o alimento, o dinheiro para manter a família. E quem está presente às vezes é a avó, que já é de um outro método de educação, aí quando chega lá na escola, não sabe que a escola hoje ela deu uma mudada na forma, porque a escola ela tem que ser inclusiva, a educação ela tem que ser inclusiva. Então as escolas elas são abertas para as famílias, mas hoje a gente nota a ausência dessas famílias. Então muitos dos casos, aí como ela até tocou, tem a questão mesmo do dia pedagógico, onde as famílias vão lá para conhecer as notas dos seus filhos, e muitas dessas não comparecem.
Então, a gente está hoje se deparando com a desestrutura familiar que já chegou até no âmbito escolar. Vamos falar um pouquinho mais, né, coisas que as pessoas mais ou menos já sentem ou sabem, mas não totalmente em números também, né? Essas sombras que nós enfrentamos da violência escolar. Como é que vocês veem esse quadro? O que vocês encontram no ambiente escolar nesse nível da questão, né, do sofrimento, da violência, das formas de violência? Depois a gente vai entrar nessas causas, né? A gente vai ter que conversar sobre, né, os jovens são violentos, as crianças são violentas, a gente tem que conversar sobre esse pressuposto, se é verdadeiro ou não, mas vamos ver o que está acontecendo, assim, né? Hoje ela está bem presente na nossa realidade, né? A violência, as crianças construíram, na verdade, dentro do processo cultural, social, essa violência, né? Começa a partir do momento que você liga a sua TV ou olha na internet e estão lá os relatos e quadros dolorosos, né? E a criança também, o adolescente também, vai absorvendo também aquelas informações. Hoje, dentro da escola, a violência ela acontece constantemente. Estávamos conversando sobre o bullying, né? Como na nossa época víamos de forma diferente, né? E hoje a visibilidade disso é outra realidade, mas ele sempre existiu, né? Na época, quando éramos criança, como na atualidade, ele sempre existiu. A diferença o bullying ele é feito numa relação de poder, né? Então, todo contexto de violência, ele é uma relação de poder, né? E é uma relação do maior para o menor, né? Do forte para o fraco. Então, claro que dentro da nossa sociedade, a gente vai vendo isso principalmente pela desigualdade social, né? A gente vê isso pela desigualdade de salários. Então, a relação de poder está muito presente na nossa cultura, né? Na nossa construção. E, claro, ela estando presente, a escola e as crianças trazem um reflexo de tudo isso. Então, a violência ela vai estar presente, né? Dentro das escolas, quase sempre. Agora, o ponto essencial é como combater, como prevenir. Eu estava pensando aqui, né, os dados que a gente estava vendo são muito, varia de país para país, de região para região, mas um adolescente até os 18 anos de idade, né, isso um dado genérico, já assistiu provavelmente, conforme a região que ele mora, o acesso que ele tem à TV, internet, mais de 4.000 assassinatos. Nenhum deles provavelmente, né, muitos não foram reais, quem mora mais em periferia, às vezes vê mais isso, mas imagina 3 a 4 mil assassinatos que você assistiu em filmes, em novelas, em tudo quanto é uma coisa marcante, né? Mas vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a conversar sobre esse tema logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre esse tema da escola e das violências que se apresentam no ambiente escolar e os desafios disso, né? E temos aqui a presença da Juliana Palmeira, que é psicóloga e trabalha com projetos na área de violência escolar, e também Petrônio Barreto, que é conselheiro tutelar. E nós falávamos sobre justamente os tipos, né, de violência, se isso tem aumentado, como é que tem o cenário um pouquinho aqui nas nossas escolas, como é que tem sido. Nas escolas, o que mais ocorre, que além do bullying, né, a gente também se depara lá com muitos adolescentes que têm os seus problemas familiares, seus problemas pessoais e que chegam realmente na escola, que é aquela escola hoje que inclusiva, que ela pega aquele adolescente, né, traz para dentro da sala de aula, usa o método pedagógico, mas tem aquele adolescente que não tem aquele limite. Então, ele acha ainda que na violência, que é falando alto, que é desrespeitando o professor, que é impondo, né, aquele eu
violento dele, intimidando, que ele vai ser o aceito, que ele vai ser o escolhido. E quando ele não se depara que existem regras, que existem limites, ele só gera e aumenta mais ainda a violência dentro do meio escolar. E Juliana? Eu faço um trabalho antes com as crianças, eu procuro sempre fazer uma sondagem familiar, né? Porque a relação, ela é direta, né? Então, eu sempre converso logo com os pais, procuro saber o que é que acontece no meio, né, do convívio daquela criança, para poder compreender um pouco do comportamento dele em si, né? Hoje, dentro das escolas, a gente tem as violências simbólicas, né, que são aquelas violências que elas não são físicas, mas elas são as violências. Ele usa a relação de poder, os apelidos, o coagir, né? O outro que faz a prática do bullying, né? Então, ele entra muito nessa questão da violência simbólica, a violência física, né? Que são aquelas crianças que realmente não conseguem ter o autocontrole e realmente eles partem para a agressão. Fora os danos, né? No ambiente escolar. Alguns autores falam até também da violência econômica ou estrutural, né? Que essas crianças muitas vezes herdam, né? E já estão num nível de tensão e desigualdade, de carência, né? Também que influencia também, né? Sim. Aí é muito relacionado. Por quê? Porque a maioria, isso na prática, né? Eu fiz uma pesquisa própria de 2 anos dentro das escolas, antes de iniciar a atuação direta do projeto, entendendo, compreendendo, analisando, né, o processo das crianças, da família. E aí o que acontece? Nas minhas estatísticas foram muito altas, né? A cada 10 crianças que iam para um atendimento comigo, 8 delas sofriam violência doméstica, né? E eram reprodutoras também de violências na escola, como também eram vítimas, né? Então, que é interessante isso, né? Que às vezes a gente acha assim, que a pessoa é só o algoz. Então, a gente tem essa mania muito assim, problemática, na verdade, dicotômica, né? Separar bem e mal. Vamos sempre achar quem é o mal, vamos condenar, vamos matar, vamos etc. Né? E aí você, dessa pesquisa, também pode ver isso, que a pessoa já, né, que está na violência também passa por várias coisas. Porque tem 3 pontos, né, desse processo, para quem sofre violência também em casa, né? A violência doméstica. Ele pode ser o produtor, né? Ele pode ser produtor e vítima, e ele pode ser a vítima, né? Então, ele pode ser o agressor, pode agredir, pode também ter situações de vítima e pode alternar esse processo ele também, vai né? alternar também, vai dependendo da questão psicoemocional de cada um, né, dessa criança. E aí, dentro do contexto escolar, agimos por comunidade, né? Então, o que eu entendo de comunidade? A gente vai para aquele grupinho onde a gente se identifica, né? Na minha época de escola, eu gostava muito de estar com um grupinho que participava, que era de artes marciais, né? Então, hoje eles vão procurar as crianças de referências parecidas com a dela, né? Com gostos parecidos. E aí eles começam a montar a sua pequena sociedadezinha dentro da escola e começa a utilizar, né, o processo que eles passam também de violência em casa, na reprodução e, além, né, estimular os outros à prática, né? Porque aquele que observa, ele acaba também praticando. É interessante isso que o Juliana fala, né, Petroni? Porque, de alguma forma, a nossa tendência mais fácil, geral, é pegar e dizer, não, esse menino é violento, ele não presta, ele é assim, ele é, né, ou seja, condena. Então, e não vê essa construção sistêmica, histórica e também as possibilidades de mudança. Se a gente não aposta em mudança, não acredita, não adianta nem educação, nem socialização, nem nada, né? Isso. Eu me deparo quando ela fala da questão do emocional, com a ausência do amor também, né, de uma mãe ou de um pai para com a criança, ela gera aquela revolta, que aquela revolta se torna depois uma violência.
né? Eu lembro de um fato muito interessante que a professora me chamou para falar de um caso de um menino de 8 anos, mais ou menos, que ele tinha uma violência exacerbada, né? Que tudo a brincadeira dele era violência, era bater isso, aquilo, outro, e eu disse para ela, produza um relatório pedagógico, né? Fala com a tua equipe aí, fala com a psicóloga, elabora algum relatório, então nos entrega para que a gente chame essa mãe para vir até lá e conversarmos um pouco para saber o que está acontecendo, porque se na escola ela já foi chamada e ela diz que não sabe mais o que fazer, então vamos lá, o conselho ela vai agir, vai acompanhar, e a gente chama a mãe e ela vem com o filho, o menino já vem lá com o celular e o jogo, quando eu escuto, já é tiro, pá, 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 pá. O próprio aí, jogo, né? O jogo já, e aí fica, né? Aí eu já olho assim, aí eu chego para ele, desliga um pouco o celular, vamos conversar, vamos... Aí eu dou um abraço, dou um cheiro nele, ele para, fica me olhando assim, aí, e fica atento à conversa. Mãe, a senhora precisa ir mais lá na escola, por que ele está assim? Porque, esse jogo, não sei... Tá, mas ele não está jogando agora, ele está aqui entre a gente, vamos conversar. E eu uso uma técnica de autoconhecimento para saber até onde a mãe realmente conhece o filho. Aí eu pergunto para ela, qual é o time que ele torce? Eu acho que ele tem cara de que ele torce no Náutico, ó. Eu, alvirrubro, doido que o menino torcesse pelo Náutico. Aí o menino, não, tio, eu torço pelo Santa. Aí, mas a mãe, oxe, eu pensei que ele torcia pelo esporte, não era esporte. Então, aí o menino já olha, aí você, opa, ela já não sabe ali o time que o filho gosta. Qual é a fruta que ele gosta, mãe? A senhora tem o hábito de comprar uma fruta? Eu acho que ele gosta de maçã, é o menino. Não, mãe, é banana, maçã você compra porque foi barato na feira. Aí você vai anotando aquelas lacunas, né? Aí no final, depois de pontuar e conversar, tá aí se despedindo, aí o menino chega, tio, faz aquilo de novo comigo. O quê? Eu fiquei preocupado, o que é que eu fiz? Me dá um beijo, um abraço, que minha mãe não me dá e eu fico tão triste, eu fico muito chateado. Quando eu vou para casa, ela não me dá um beijo, não me dá um abraço. Aí aquilo bate lá dentro no nosso coração e que a gente, poxa, o amor, a atenção, o carinho, às vezes, gera. Por isso que a gente diz, como você falou, aquele menino é muito, né, é isso, violento, mas se a gente vai fazendo uma análise, se a gente se aprofunda o histórico, às vezes o resgate, o amor que aquela criança não tem, também é um fator que gera a violência. Juliana, lembra de algum caso também assim que isso se mostra dessa forma, assim, onde a pessoa se mostra mais claramente, porque quando a gente vê o menino atuando, né, agredindo, fazendo, a tendência, as pessoas, né, simplesmente acusarem, ficarem com raiva, tentar, ou a velha, o método que se acha que é o único remédio, mas cheio de efeito colateral, que é punição, né? O problema da escola do Brasil é a falta de punição, é a impunidade. Então, mais pauleira, mais arma, mais violência, e parece que isso reverbera cada vez mais, né? Então, esse é um exemplo que, entre outros, que mostram que não é por aí, talvez, né? Eu tenho vários casos, porque eu estou na prática diária, né? E aí, o que acontece? A afetividade entre as famílias, realmente, elas estão praticamente extintas na maioria das casas, né? Pelo menos aqui eu vou atendendo e acompanhando. Por quê? Porque realmente são relações familiares de estranhos, né? É aquela prática diária de você sentar à mesa, conhecer o seu filho, que não se tem, né? Na maioria das vezes, de você saber os gostos, o que é que seu filho está tendo acesso, o que não está, o que gosta, o que não gosta. A criança em si, ela quer o afeto, ela quer o amor, né? Então, ela vai procurar te dar. Hoje eu conversei com a mãe, que eu perguntei para ela, pela manhã, como era a relação dela, se o filho dela era uma criança amorosa, afetuosa, e ela relatou, não, ele é afetuoso, é amoroso, ele vem, me beija, me abraça, e eu perguntei, e você? Você faz o mesmo? Ela fez, ele sempre chega a mim. Fiz, mas quando você está num relacionamento que o outro só chega a você,
né, que você também não vai para o outro? Como é que o outro se sente, se a procura também é só dele, né? Isso vai causando uma inquietação. Dentro da sala de aula, acontecem os casos gritantes, né? Que são as crianças realmente que não deixam o professor dar aula, que xinga, né? Que chama palavrões, que ofende o amigo, que tem a prática do bullying. E o que acontece com a maioria das crianças? Às vezes é só uma forma de gritar e dizer: eu estou aqui, eu preciso dessa atenção. Ser visto, né? Estar ali presente. Né? Então, cuidado. se ela não é vista, né, nas situações que ela está tranquila, né, ninguém o enxerga. Quando ela faz coisas boas, ninguém lhe dá os parabéns, ninguém estimula, né, dá bons estímulos. Então, ela tem uma atenção quando ela realmente é violenta, é agressora, né? Às vezes é um momento também de pedir: eu estou aqui, eu preciso ser vista, eu preciso dessa atenção. É de um dos estudos que a gente vê nessa área, né, da educação e violência, a questão da exclusão é uma das mais graves, porque ela corta a pertença, né, a identidade da pessoa. Isso até não só para os seres humanos, os próprios mamíferos, né, em especial. Quando é abalada essa noção da pertença, existem ONGs e projetos que trabalham apenas em cima disso. Por exemplo, da questão da humilhação. Como é que vocês veem o papel, o efeito da questão da humilhação como gerador de violência? Isso eu já pergunto, porque depois a gente pode falar sobre esses casos que saíram na mídia, né? Que agora parece que a gente está importando também no nosso American Way of Life brasileiro, né? O American Way, né? Estilo americano de vida que a gente importou, parece que veio também esses massacres em escolas, né? E a gente vai ter que falar ligado a isso, porque parece que tem elementos aí de humilhação, de exclusão, de mal-estar que se tornam monstruosos, né? É a dor do outro quando não é vista. E aí ele vai mostrar e demonstrar das formas que ele sentiu, né? Com dor. Né? Então, o outro, quando sente, quando não é visto, né? Ele vai se isolar, ele vai entrar num estágio realmente, num processo de depressão, ele vai se isolar de diversas formas. Ele pode se trancar num quarto, ele pode ficar horas numa redes sociais, pode ficar horas num jogo, né? Ele pode ficar horas e tentar extravasar as suas angústias, as suas dores de diversas formas. Porém, vai chegar um momento que ele vai gritar, né? É o que acontece hoje com a nossa realidade. Essas crianças que passam processos de humilhação, que não são vistas e não têm os trabalhos de intervenção dentro das escolas, vai chegar um momento que ela também vai ser agressora, né? Que ela realmente vai usar, né, tudo o que aconteceu com ela de uma forma até vingativa, né? Vai levando essa dor, né, do que ela sentiu, de uma forma que vai realmente para ferir o outro. E aí o ferir não é só aquela pessoa que me feriu, porque eu começo a ter uma raiva da questão social, de um todo. Né? A falta do amor, da afetividade, ele vai gerando esses conflitos. Muito importante isso, né, Petrônio e amigos, porque é uma visão não moral, moralizante, né? Que a gente moraliza e acha o mal. É uma visão a partir da dor, do que as pessoas sentem, do que elas precisam, do que foi ferido, do que falta. É muito real, muito concreto, não fica, né? Eu tenho uma lembrança, né, que hoje a gente fala bullying, né? Eu tenho lembranças na época da escola, quando a gente era chamado apelidos, né? Que eu era bem gordinho, eu estava dizendo aqui antes. Me chamavam de baleia fora d'água, essas coisas. E eu lembro do método da professora primária, na época, que ela chegava, ela me puxava no canto, me abraçava e dizia: você não é nada disso, você é uma pessoa muito bonita, muito importante, você vai ser uma pessoa que vai ter um futuro muito lindo. Não escute essas besteiras, né? Aí pegava, chamava os meninos, os demais, aí sentava, fazia uma roda. Não quero mais essas brincadeiras, assim, a partir de hoje ninguém fala mais de apelido. Então ela fazia um círculo e fazia que cada um
colocasse um apelido em outra pessoa e dizia agora, e o seu? Qual é o seu? Que você deve ser... Aí a pessoa não gostava de ser... Tá vendo? Então ninguém pode fazer apelido com ninguém. Isso é muito chato, isso é muito feio. Então, esse resgate de trabalhar a união, de informar que essas coisas mexem com o emocional, é que devem ser mais trabalhados, né? Falar da importância de que você humilhar, né? Isso cria até mesmo homens violentos, né? Quando você permite que uma pessoa faça, você está vendo ali uma criança que será um homem que lá no futuro pode ser uma pessoa violenta, porque ela não sente, ela não está na dor do outro para sentir que aquilo machuca, que aquilo é humilhante. Muito importante isso. E essa professora sua, parece que ela era uma mediadora por natureza, ela facilita. Eu me lembrei das práticas restaurativas, que a gente fez um programa aqui sobre justiça restaurativa, com foco em processos circulares. Trouxemos a professora Eliette Ferreira, trouxemos também outras pessoas aqui que trabalham na educação com as práticas de justiça restaurativa, que são processos circulares, né, que tem muito diálogo, tem elementos lúdicos, usam objetos da fala, né, e tem sido muito bonito isso. A gente tem mapeado esses projetos todos, né, como que estão acontecendo agora, para poder, de alguma forma, capacitar os professores para lidar com esse avalanche que tem vindo desse mal-estar que desemboca na violência, como bem eles colocaram, que não é só uma questão de ser bom ou ser mal, mas é uma questão de como essas crianças e adolescentes se estruturam. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo, logo a conversar sobre isso aqui no Realidades. Estamos de volta conversando hoje sobre esse tema importantíssimo para a nossa sociedade, que são a questão das escolas, o ambiente escolar, a violência, o que acontece com as nossas crianças, os nossos jovens. E uma das coisas que motivou a nossa equipe, a nossa produção a fazer esse programa, foi alguns casos que têm acontecido, até ameaças de alguns casos aqui, até no estado de Pernambuco, mas outro que aconteceu em São Paulo, que foi muito famoso, que é a questão lá na cidade de Suzano, né? É um tiroteio, né? Assassinato de crianças que assustou muito, né? Comoveu o nosso país, né? Então, o que fazer diante disso, como a gente pode entender melhor e como pode também buscar mecanismos e meios e métodos para lidar com isso. Como é que vocês viram esse fato, né? E uma coisa que desse formato assim era inesperado no nosso país. A gente tinha muita notícia, porque sabe que nos Estados Unidos em torno de 20 mil pessoas morrem por ano, né? Vítimas desses tipos de ações estudantis assim, né? De mortes de massa, assassinatos, né? Com armas, né? Mas no nosso país isso é uma coisa que não chegava. E agora? Como é que vocês veem isso? Eu vejo com muita preocupação, porque, como você falou aí no começo, Pernambuco também teve casos, já está querendo aparecer, surgir casos, porque quando essas coisas acontecem lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, aí os primeiros estados aqui do nosso país, aí logo Rio de Janeiro ou então São Paulo. Aí a gente não via isso se ramificar para outros estados. Mas, lamentavelmente, recentemente, né, teve casos, sim, aqui na nossa região, a metropolitana, Abreu e Lima, né? Lá em Paulista também tem ameaças, também. Não teve arma, mas a pessoa prometeu que ia vir com a arma para dentro de uma escola. Isso é muito preocupante. Então, se não fizermos um trabalho preventivo, se não chegarmos a entender por que essa violência, por que esses adolescentes querem imitar ou querem pegar uma arma e achar que vai resolver, né? É muito preocupante esses pensamentos desses jovens. Eu não sei se induzido por questões aí hoje de mídia, ou porque estatuto de desarmamento, ou porque vai poder comprar arma. Eu não sei o que está empoderando esses jovens hoje a achar... Há um clima, né? Que muito esse nessa clima direção, de né? que vai resolver botando uma arma na cintura, né? É muito preocupante. Hoje você vê um adolescente, peraí que eu vou resolver, vai procurar uma arma para resolver na bala. Então, não se vê mais o diálogo. Não se vê mais aquela prática. Opa, vamos lá, o que é que está acontecendo, o que foi que houve, a gente pode,
Não, tudo hoje parece que é um aspecto de poder. Se eu tiver uma arma, ou se eu te ameaçar te mostrar uma arma, ou eu sou mais o cara, né? Ou eu sou o bambambam. Não sei se é porque estão imitando lá fora, né? Ou então esse lá fora que vem para aqui agora é uma espécie assim de uma válvula de escape para dizer, opa, se lá fora, eu também vou fazer. Então assim eu vou achar que eu vou resolver. Ou até mesmo mídia, né? Será que ele está querendo ganhar uma mídia? Ou será que esses jovens acham que não vai acontecer nada com eles? Ou esses adolescentes acham que são ineputáveis? Que a lei protege a ponto de eles podem pegar uma arma? Que não é bem assim. Eu acho que eles só entenderam até a parte do estatuto, só até a parte dos direitos, esqueceram dos deveres. Do dever a respeitar o próximo, né? A respeitar as pessoas. Né? Então, eles precisam ter esse entendimento. Juliana? Eu vejo, Marcelo, a dor, né? Eu vejo muito na dor. E, infelizmente, estamos diante de uma realidade. Eu não sei por uma questão se é a mídia, uma questão política, né? Que eles estão com essa visão ou com essa compreensão da facilidade da questão de ter essas armas, da facilidade para eles, ou que eles idealizam de forma diferente. Mas o que me preocupou bastante do acontecido foram o porquê a vida do outro, como o que ele passava, qual era o processo de quem cometeu o crime, né? E os incentivos nas redes sociais, porque tinha vários adolescentes achando realmente que aquilo era correto. Tipo um heroísmo, né? assim. Né? Foi, que faria do mesmo jeito que ele foi, entendeu? Então, deu uma visibilidade, entendeu, para outros adolescentes. Quando ele só atendeu um adolescente, que ele disse, eu mataria do mesmo jeito. E aí, como vamos nos preparar diante de uma realidade tão violenta? Sim. Né? Numa escola que nós colocamos os nossos filhos para estarem seguros. E eu acho que também, em vista disso, né, e não só, tem surgido tantas coisas, como a gente tem falado aqui, dos métodos, e existem muitos mecanismos, né? Que mecanismos a gente pode fomentar para lidar com isso, né? Nós temos aí todo um aparato que já existe tradicionalmente na escola, vocês falaram, né, de aspecto social, cultural, psicológico, pedagógico, né? A gente tem muita coisa, né, cultural, mas o que a gente pode fortalecer disso para lidar com essa situação e, de alguma forma, também lidar com o que vocês trouxeram, uma questão que é um outro tema que a gente pode falar daqui a pouquinho, da desestruturação familiar, né? Quer dizer, os professores, né? Porque aí vamos falar daqui a pouco dos professores, é o papel deles, né? Eles vão tomar o lugar dos pais, esse é o papel deles? Não, mas também vão ficar indiferentes, ou também é o lugar. Mas o que a gente pode fortalecer diante disso? Eu penso, uma ideia, a gente tem aí os meses, né, do ano que a gente se remete a alguma causa, né? Nós temos aí, eu pensei, um mês da família na escola. Esse mês é um mês que a família deve mais participar da escola, a mídia fazer aí, né, também focar famílias, venham mais para a escola, né? Para essas famílias virem mesmo, porque elas estão distantes hoje da escola, estão distantes dos seus filhos e não estão conhecendo a realidade que ora se apresenta. Elas só sabem de joguinho, porque o filho está violento por causa do joguinho, por causa daquele momo, por causa de não sei o que, porque ele viu aquela história lá nos Estados Unidos, aquele adolescente matou. Então, muitas famílias acham que esses são fatores que eles estão copiando, mas no fundo, como nossa amiga Juliana falou, tem algo cravado dentro do nosso emocional. Nenhum adolescente comete um ato se não vier por trás alguma consequência, né, lá atrás.
E eu trago aqui para você um relatório estatístico do nosso atendimento do ano 2018, onde o terceiro maior caso de atendimento foi drogadição. E a gente fez um estudo desse atendimento, onde a drogadição, onde um adolescente assassinou uma outra pessoa para saciar o consumo dele da droga. E a gente vai ali naquele histórico, vai procurar saber, eles, poxa, Petrônio, a violência sempre esteve presente na minha vida. Nunca tive amor do meu pai, nunca tive amor da minha mãe. Se eu não ia para a escola, eles nunca sabiam, nunca foram. Então, não sabiam da minha vida. Acho que era criado igual o animal lá da minha casa. Então, eu não tive amor, eu não tive acompanhamento familiar. Eu sei que nada justifica, né? Mas aí ele quis remeter que o vício dele começou na ausência, por conta dessa ausência, e ele entrou para o mundo das drogas, e do mundo das drogas ele conheceu outras e outras situações que remeteram a ele. É fundamental conhecer até para compreender de fato o que está acontecendo e também como remediar. Se a gente não entende, né, só entra com a mera punição, né, ou a permissividade também, que é o oposto, nenhuma nem outra parece que resolve necessariamente, né? Esse é um ponto importante, né? O trabalho que tem que ser feito dentro das escolas, eu gosto muito da roda, né, do grupo. Então, acho que oficinas temáticas debatendo políticas públicas, gênero, família, sexualidade, violência doméstica, tudo na questão da prevenção e do combate também, né, ao que vem acontecendo, a prevenção e o combate, principalmente exploração, abuso sexual, que é o que a gente vê muito nessa constância. O meu trabalho ficou muito ligado com o de Petrônio por fatos que são ocorridos, né, dentro da família e que acaba sendo refletido na escola. Né? Então, formamos essa parceria, reuniões pedagógicas, reunião de pais e mestres, a gente solicita a presença um do outro, a gente conversa, a gente debate, e eu acho que, além das crianças que são da escola, tem que estar trazendo esses pais também. Né? Então, pode ser feitas oficinas lúdicas vivenciais, né, de uma forma realmente que seja para minimizar essa dor, né, ou até prevenir, ou fazer com que o outro tenha a compreensão, né, do que realmente acontece. Porque às vezes eu cometo uma violência, mas eu não tenho a compreensão que é uma violência. Né? Às vezes eu xingo o outro, eu maltrato o outro, e para mim é normal, porque minha realidade na minha casa é normal. Então, para as crianças, para os adolescentes, a realidade dele é que vai dizer para ele o que é bom ou ruim. Então, ele xingar, ele bater, né? O outro, quando ele quer alguma coisa, quando é para tomar alguma coisa, às vezes também são hábitos que vêm de casa. Sim. E esse trabalho tem que ser também com os pais. Então, uma parceria, um trabalho que fosse focado dessa forma, eu acho que teria um bom resultado. Me permita um adendo. Você falou em políticas públicas. Eu gostaria de perguntar aos nossos governantes, tinha um programa Escola Aberta, que era nos sábados e também no domingo, onde era interessante, eu via famílias indo para a escola no sábado e no domingo. Famílias que realmente durante a semana não podem, algumas não podem realmente por conta do trabalho, mas tinha também no sábado e domingo a escola aberta, onde tinha roda de capoeira, onde tinha coisas de culinária. E essas famílias... Oficinas temáticas, eles entravam nas escolas. Então, é importante que se resgate onde estão essas políticas públicas, que elas também são preventivas, que podem também identificar ali uma violência e ali fazer trabalhos preventivos. A escola aberta era muito importante, porque a escola pertence à comunidade. A escola não é do professor,
do professor, né, do aluno, do gestor, enfim, a escola é da comunidade, é da família. A escola hoje é vista como uma extensão da família. É lá onde as crianças chamam os professores de quê? De tio, né? De tia. E o que é tio, tia? É a família. Então, esses programas, essas políticas públicas inclusivas, elas precisam ser reacesas, né? Elas precisam chamar, porque quando eu pensei aqui, falei o tal do fazer um mês família na escola, eu me baseei justamente nisso, a escola aberta, nos finais de semana. Parece que são várias áreas que têm que ser vistas no entorno da dimensão da escola, que é todo um sistema conectado para ser fortalecida essa promoção da cultura de paz, né? E isso, da não violência, né? A gente falou aqui para os aspectos psicológico, terapêutico, o aspecto dos métodos de lidar com conflitos, né? Também a questão cultural, como que a cultura entra na escola, ela é valorizada, aí a participação da comunidade, a inserção da escola na comunidade, nesses aspectos, né? Você descobre talentos de adolescentes que de repente para arte tem lá em Paulista tem um menino que foi numa brincadeira dessa que de repente surgiu e ele hoje é um ator que está trabalhando. Então essas coisas a gente descobre os potenciais justamente família, escola, poder público chegando, porque na ausência do poder público é onde são as crianças e os adolescentes só cooptados. Eu tive a oportunidade de conhecer lá em Paulista um projeto muito bonito do Cavida, né, que faz do nosso amigo João Soares. Faz um trabalho muito bonito que tem essa, né, razoavelmente essa visão de olhar essa dimensão integrada de uma criança, né? Ela tem a dimensão familiar crucial, ela tem a dimensão do esporte, ela tem a dimensão da cultura, tem a dimensão do aprendizado, do próprio conteúdo. Então, é uma abordagem integrada, né, Agora eu estava lembrando de um professor amigo meu que ele disse assim, olha, tá bom hoje para os bancos e para o mercado financeiro, mas para o professor então não tá bom não. Coitado. Aí eu queria falar um pouco desse tema, assim, porque eu acho que alguns, né, e já faz um tempo, isso não é de hoje, a gente sabe, que nossos professores estão se sentindo acuados, né, assim, abandonados, e aí os nossos professores ouvindo esse programa aqui, dizem, falando do adolescente, né, vou ter que cuidar dele, e eles dizem assim, e eu, né, eu professor, eu vou pegar essa batata quente, quer dizer, eu vou ter que ser o pai e a mãe, como é que é? O professor tem que ser o pai e a mãe das crianças, ou é exagerado isso? Ou também ele vai se retirar totalmente, ele vai ficar indiferente, ele vai pegar em ar, vai se proteger, vai botar um escudo, e diz assim, eu vou de escudo para a escola, né, e o resto que se exploda, né? Como é que é isso? Estão chegando de escudos, né? Por quê? Porque o processo está bastante complicado que eles fazem os escudos mesmo emocionais. Se defender, né? Eles vão se defender porque a violência vai muito para eles, né? E eles estão no dia a dia das crianças, né? A questão da educação de casa, né? A educação doméstica que as crianças não têm, é gritante, então o desrespeito, o professor também perde um pouco da autonomia em sala de aula, né? Então, para fazer esse resgate, né, só o trabalho, na verdade, tem que ter as políticas públicas para atuarem dentro das escolas, ajudar esses profissionais que estão nesse dia a dia, que estão sofrendo na pele, né? Que os funcionários, os professores, a gestão, ela sofre na pele, né? Essa questão da violência. Então, hoje, ela está fazendo diversos papéis. O professor, ela é mãe, ela é psicóloga, ela é a criança que cuida. Eu vejo professores que chegam a dar o banho à criança, porque a criança está sem condições, está suja na escola, né? Higiene escasso, realmente, zero. E tem professor que chega a dar o banho naquela criança, né? Mas o papel dela é professor. Sim, né? O papel dela é ser um bom professor, presente, professor, humano, afetivo, né? Mas é o aprendizado, conhecimento. E aí, né? como professor, como educador, ele vai trabalhar as relações sociais, vai trabalhar a afetividade, tá? Mas ela tem um limite até onde ela pode chegar. Exato. Né? E esse limite não pode ser ultrapassado. Infelizmente, o nosso tempo, falando em limite, chegou o limite do nosso tempo aqui. Aí, que pena. Né? Vamos tendo que agradecer, deixar o e-mail do nosso programa para sugestões, críticas, etc., né? Que é realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com, indicando também ao nosso telespectador, quando for ligar o rádio, ou pela internet, ou pelo próprio rádio, ouvir o programa Realidades Rádio, que é o Realidades,
o Cotidiano à Luz do Saber, que passa todo domingo na nossa Universitária FM, né, 99.9, todo domingo às 18 horas. Às 18 horas dos domingos, o programa Realidades, rádio também, vários tipos de debate. Então, agradecemos muito aqui a presença da Juliana Palmeira, psicóloga, né, que trabalha com projetos na área de promoção, de prevenção escolar, e também o Petrônio Barreto, que é conselheiro tutelar lá de Paulista. Obrigado a eles e a todos e até a próxima.